Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 14. Este é o título, sentidos exercitados. Os sentidos em exercício, não? Diz aqui, mas o alimento sólido, diga alimento sólido, é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Diga dentro da igreja. Sim, porque discernir o mal por aí pelas ruas qualquer um faz. Mas aqui dentro, discernir o mal dentro da igreja, como tu saberes que o que é mal, o que é bom, verdade? Então, é necessário que o alimento sólido, tu tenhas os sentidos exercitados, que teus sentidos tenham certo exercício dentro das convicções cristãs, para que tu não sejas um cristão que te leve todo o vento de doutrina. Porque eu tenho visto pessoas que se aprendem a graça assim, mas, entretanto, têm seus sentidos tão débeis que qualquer ventinho, qualquer comentário, qualquer argumento, e já logo em seguida se escandalizam, mas não tem. Parece que aprendeu os mistérios na letra. O mesmo que você aprende, sim, isto é assim, isto se faz, isto se batiza, não se isto, não unja com azeite, não jejues, não vigies, não ofendas a Cristo com essas obras da carne. Mas aí tem qualquer comentário, qualquer ventinho de doutrina, o envolve. Está aí de momento, não o vejo debaixo dessa cobertura, o vemos de qualquer maneira aí a deriva. Em graça, falando graça, mas a deriva. Não o vemos na unidade do Espírito. E a razão que se diz isso, a razão que o apóstolo fala disso, é no verso 11. Vamos aí a Hebreus 5:11. Acerca disto temos muito que dizer, e difícil de explicar, porquanto vos fizestes tardios para ouvir, porque devendo já ser mestres, depois de tanto tempo, tendes necessidade de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E chegastes a ser tais que tendes necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. E veja se é assim, que no próximo verso do capítulo 6, verso 1 diz como tu deves exercitar os sentidos. Quando se demonstra que tu tens maturidade? Quando começas a... Veja o que diz o verso 1 do capítulo 6. Portanto, ou seja, se tu és maduro, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição. Não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Então, o exercício dos sentidos é bem importante. Bem importante. Funciona, eu estava comentando esta semana que eu tenho visto ao redor da minha igreja, que eu tenho muita gente assim, olha aqui, e quase me passam assim, mas eles não têm discernimento, qualquer um passa por aí e fala, e os enreda. E aprenderam a palavra sim, há muitos anos, mas se enredam facilmente, vem alguém e diz, olha, cuidado com esse apostolado. E de momento, estão idolatrando, assim eles passam. E não, os sentidos os têm mortos, não tem bom exercício, tu tens que exercitar teu sentido para saber o que é bem e o que é mal. Tu tens que entender o que é bem e o que é mal, o que prejudica e o que não prejudica. Ou seja, que tu saibas claramente, para que tenhas uma consciência limpa e para que possas manter-te com bom testemunho e manter-te firme em tua forma de pensar. Mas isso acontece se tu tens os sentidos em exercício. Em exercício. Ou seja, que tu não podes estar aí em uma religião aí que se mete em um quadrado, e se enquadram e daí não saem. E tu não pode falar com eles porque estão como num quadrado aí que não sai. E como nós dissemos, nós crescemos em espiral. Sempre há espaço para maturidade e para ver as coisas com um sentido
de mais maturidade. Os sentidos, quando tu tens exercitados, tu sai aí do pacto onde chegar e não te turbas, porque como tu tens exercitado, você discerne em seguida. E o mal discernes também em seguida. Quando alguém te traz algo em nome da graça, tu diz, isso não está no pacto. Isso não está em linha. Isso é uma semi-graça, não é uma graça completa. Qualquer dos sentidos está exercitado. Tem que estar atento à tua conduta quando o corpo está aí jogado à deriva. Isso não me cheira bem, estou me comportando mal. Então tu estás fazendo a teu favor ou contra ti, tu tens que estar exercitado. Seja para chamar-te a atenção ou para chamar a atenção, mas tu tens os sentidos despertos. Tu estás bem alerta. De fato, estás preso, porque estás alerta, está preso nesta palavra. Imagine quando tu tens os sentidos exercitados. Então as pessoas perguntam, tu oras? E eu o quê? Rapaz, eu sou uma oração. Eu oro. Quando tu tens os sentidos exercitados, não procuras alguém para orar, porque tu está orado todo o tempo. Tu tens os sentidos exercitados. E esses sentidos estão como duas parabólicas aí. Até dormindo tu estás com a parabólica aí. Por isso é que as pessoas perguntam, e eles não oram? Você não tem visto eles orarem? Você tem ouvido que eu tenho um culto na semana de oração? O que eu tenho é um culto na semana, um serviço, para seguir aprendendo a palavra. E não oram? Mas é que a mesma palavra leva você à oração. Porque tem gente que diz que tem culto de oração, mas são cultos de pedição. Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta. Senhor, olha, me fala a todo tempo. Senhor, me fala em todo tempo. Senhor, mantém os demônios longe de mim. Isso é o que eles vigiavam em oração. Isso é o que eles oravam. Eles choravam. Eu repreendo o diabo, chorando. E chorando, assim, ai, Senhor. Isso é o que eles chamam de oração. Mas depois que tiveram os sentidos exercitados, tu te atreves a se meter num serviço desses aí? Nunca. Mas, irmão, quando tu tens os sentidos exercitados, veja, até mesmo ninguém... Se te chamam por telefone que morreu alguém, até mesmo assim, se tens o sentido exercitado, ou seja, tu não fica... tu não sai dessas coisas assim, porque os sentidos exercitados, se morre alguém e te dão uma notícia... Mas olha, quando você tem sentidos exercitados, você não sente a dor, a tua língua não sai antes de você, a tua língua você agarra. Hello! A língua pede permissão, porque você tem guarda, você diz, põe o guarda em minha boca. Então a boca lhe pede permissão, olha, deixa-me esquadrinhar isso. Que bom ter os sentidos exercitados, hein? Não, antes, tu pensavas rápido, respondia rápido e fazia mal, e depois tem que estar, me perdoa aqui, eu não quis dizer isso. Porque como não tens o sentido exercitado, a língua estava solta por aí, blá, 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 blá. Tem como um barco à deriva. Não, diga-me uma coisa, não é assim que se formam os problemas no matrimônio? O matrimônio não é assim? A maioria dos matrimônios aqui que tem tido problemas sérios, não é assim que se formaram? Uma palavra maldita, fora de ordem, e atribula matrimônio de momento. Veja, o Senhor necessita que tu tenhas teus sentidos exercitados. Para tudo. Veja, se acabou o trabalho amanhã. Bom, se acabou aqui, mas não quer dizer que isso não vai acontecer em outro lugar. Se acabou por um momento, por 30 segundos, não por 30 dias. Como quer, diga, eu trabalho bem, porque não esqueça, se não seja que fale coisas que leve você à depressão, sabe? Porque você tem que governar a situação e que os anjos vão trazer o teu trabalho. Tu não podes ter temor de más notícias. É de morte para baixo. Tem que haver um governo em tua personalidade para que tua família veja uma diferença. Aí é onde se nota. Não é falar de carne
Isso pode fazer também. Mas quando eles te veem passar por um momento difícil, que eles vejam um governo. Sim. Como está fulano, não? Quando tu chamas pelo telefone, alô, Víjole, põe-me fulano. Oh, boa tarde, como está? Tudo bem? Põe-me fulano, por favor. Olha, não esteja atribulado por qualquer situação. Às vezes a pessoa tem que chamar a atenção a alguém, mas tem que primeiro preparar. Olha, como é que está? Como é que estão as crianças? Tudo bem? Como é que está a esposa? Tudo bem? Gostaria de comentar uma situaçãozinha, então, adorne. Mas você não pode dizer, olha, fulano, rapaz, tu tá mal, hein? Seja que ele tenha confiança ou que não seja teu filho ou tua filha, tu tens que respeitar o anjo, tem que respeitar os anjos. Isso é sentido com exercício. Sim, sim. Vamos para o Velho Testamento, vamos lá, vamos para Mateus. Isso é Velho Testamento. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Vamos ver Pedro com os sentidos, olha, com os sentidos feitos manteiga, não exercitados. Diz 26:57, rapidinho. Os que prenderam a Jesus, aí estão todos, os que prenderam a Jesus, o levaram ao sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro os seguia como? Pedro estava olhando de longe a situação, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando se assentou com os criados, olha, para ver o fim. Olha, aqui eu estou sacando isso tudo. Esse homem não vai passar daqui hoje. Diz, e os principais sacerdotes, os anciãos e todo o concílio, aí estavam todos os grandes aí, buscavam falso testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte, queriam matá-lo, e não encontraram, ainda que muitos testemunhas falsos se apresentavam, muitos, veja, mas ao fim vieram 2 testemunhas falsas, parece que estavam mais falsos que os demais, e gostaram mais, e disseram, este disse, posso derribar o templo de Deus, e em 3 dias o reedificarei. E levantando-se o sumo sacerdote, lhe disse, não respondes nada? O que é que testificam estes contra ti? Mas Jesus calava-se, não falava, veja. Então o sumo sacerdote lhe disse, te conjuro pelo Deus vivente, que era o mesmo que estava nele, que nos diga se és tu o Cristo, Filho de Deus. Aqui Jesus falou, Jesus lhe disse, tu dissestes, e além do mais vos digo que desde agora vereis ao Filho do Homem assentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. Olha, ele disse a verdade. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestiduras dizendo, blasfemastes, que mais necessidade temos de testemunhas? Eis aqui agora mesmo ouviste sua blasfêmia. O que vos parece? E respondendo eles disseram, és réu de morte. Então cuspiram no seu rosto e disseram, lhe deram socos, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é que te bateu? Olha que afronta que fizeram, hein? Ouça isto, Pedrinho, verso 69, Pedro estava sentado fora no pátio, e se aproximou a ele uma criada, dizendo, tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Parece que viu o fim. Ele disse, se este fosse o que ele disse, que alguém teria defendido ou teria tirado ele daqui, mas tomou bofetadas, não tem nenhuma autoridade. Pois então já, olha, os sentidos o quê? Como estavam sem os sentidos? Parece uma costela plástica, uma chuleta plástica, transparente. Suas convicções, andou com Jesus 3 anos, andou sobre as águas, uma vez disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivente, e tudo isso que disse, é como nós temos visto gente aqui, irmãos, esta palavra, isto aqui, vamos levar até o fim, porque esta é a palavra da verdade, irmão, e porque ele tem razão, temos que defendê-lo depois de 3 anos, daqui para o céu, veja, irmão, este é o apostolado da última hora, você já viu gente assim? E de momento você o vê por aí,
Onde é que ele está? Eu estou com a quase graça. Rapaz, livre-arbítrio agora você também? Sabe que tem que fazer um balanço. Tá num balanço também. Por isso os sentidos, olha, ouça isso. E depois tem gente que se vai aqui e depois sabem que estão equivocados. Pois são pessoas que têm os sentidos, não têm um exercício próprio, então, quando esse discernimento, se você tem os sentidos exercitados, você fala com alguém, você fala, esse irmão aí não... Verdade que sim? Você tem notado, você mesmo tem visto? Não vai, não tá cimentado. Pois veja, Pedro, aí veja, estava esse homem. Olha, pelo caminho? Não vai pelo caminho, você não está falando nada. Depois que disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Depois que te fez milagres e fez tantas coisas. Olha, tu sabes o que é isso de momento agora? Eu não o conheço. 2 tipos de água, uma doce e uma amarga. Veja. No Senhor, veja. Verso 71. Saindo ele à porta, lhe viu outra abençoada que o tinha visto. E disse aos que estavam ali, também este estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou outra vez agora com juramento. Com juramento. Como juramentou ele? Talvez ele deve ter dito... Parece que ele disse, por minha mãe eu juro. Foi com juramento que ele falou. Assim que olha, por minha mãe eu juro. Em Porto Rico dizem, por minha mãe se está viva. Mas se ela já morreu, dizem, pelos ossos da minha mãe. Pelos ossos da minha mãe eu juro. Diz com juramento. Diz, verso 73. Um pouco depois, veja isto, aproximando-se os que por ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, porque até mesmo tua maneira de falar te acusa. Eu estava tomando café da manhã, lá em Porto Rico, e então a moça que estava nos atendendo, eu não sei o que ela me disse, de um, como se chama, Kamsam, que tem de tudo ali, completo. Então tem tudo, está completo. E então eu não sei o que eu lhe disse. Eu não sei o que ele disse, que ela disse, em Colossenses 2:20, algo assim, 2:10. Ela me disse, eu recebo. E eu disse, onde é que você aprendeu isso? Eu recebo. E é que vai uma congregação dos quase graça, que ainda que seja essa terminologia, eu recebo. Movimento de fé que a princípio nós falávamos da palavra, me sentei 4 horas com o líder, por pouco ele entende o pacto, mas ficou só com os benefícios que lhe convinham de prosperidade, de cura, mas não da morte que esse pacto ensina. E ela disse, eu recebo, mas falar, só falando. E por aqui, tem gente que não viola por causa dos anjos, mas quando você pergunta, você tem que dizer. Mas como Pedro andava com ele aprendeu a terminologia deles. E ela disse, você me disse, e eu sabia que você era um deles. Veja o que diz agora. 74. Então ele começou a maldizer. Ai, pai, a maldizer e a jurar. Maldizer e jurar, dizendo, olha, por isso, por aquele, por minha mãe, não conheço ao homem. E em seguida cantou o galo. Olha, cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que lhe havia dito, antes que cante o galo, me negarás 3 vezes. E saindo fora, chorou o quê? Chorou o quê? Sentidos débeis. E o que diz? O alimento sólido é para os que têm maturidade, os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal dentro da igreja. Doutrinal, você lembra que Jesus disse,
Esse povo ao bom chama o mal e ao mal chama o bom. Tu sabes que ele disse, veja, meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem meus caminhos são vossos caminhos. Como está alto o céu em relação à terra, assim são meus pensamentos. Por isso, quando você fala graça, não combina com os pensamentos de Deus, não. Como? Tu está impecável, porque Cristo como oferta nos fez perfeitos. E o teu espírito não pode ser achado em pecado. Não gostei. Isso não é bíblico. Pois isso é bíblico. Os pensamentos do Senhor não são os pensamentos teus. Mas este povo que está assim. Por que Jesus se passava dizendo, bom, eu sou filho de Deus? Aí se comprova, verdade? Eu sou o filho do Deus vivente. Mas por isso já o crucificaram. Mas além de dizer o seu filho de Deus, agora sim, o que ele falava? Eu sou o Jeová dos exércitos. Ou seja, eu sou o Jeová dos exércitos no Velho Testamento, que eu busquei este corpo para vir visitar vocês. Mas então ele teria que dizer, eu sou o Deus vivente, meu pai é maior do que eu. E então ele dizia, vocês sabem por que eu tive que fazer isso? Vamos buscar 1 Coríntios 2, 7, vamos ver o que diz. 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido nunca teriam crucificado o Senhor de glória. Tu sabes por que teriam que papai dizer da Trindade? Porque senão não o crucificavam, senão não teria sido salvo nem você nem eu, se ele tivesse dito um princípio, olha, eu sou o Jeová dos exércitos, eu busquei, Maria me formou um corpo, mas eu não sou esse corpo, eu sou espírito, sou Jeová, eu sou Javé, Elohim. E de agora em diante não sou mais Jeová, eu ao morrer este corpo eu vou glorificar, este corpo é judeu, mas o novo corpo que eu vou receber, pois vai se chamar Jesus Cristo, uma mescla de Jesus e Cristo. Já não me chame Jeová, já não me chamo Javé, já não me chamo El Shaddai, esse, aquele. Se acabaram todos os véus, agora é só um nome. Agora, iriam matá-lo? Não, você estaria perdido e eu também. Ele também se perderia. Sim, porque esse corpo era semelhança de carne de pecado. Então, por todas as partes, ele tinha que dizer, o que está lá acima é maior do que eu. E lá o que estava acima é a sua palavra. Não havia nada lá, o trono estava vazio. Tu deixaste Jesus, o teu trono, para morrer, para vir ao bebê a nascer. Lembra-se disso? Tu deixaste teu trono. Pois se deixou o trono, então o trono ficou vazio e veio para baixo. Mas ele tinha que falar assim, ele tinha que confundir com os termos da Trindade. E confundiu todavia. Mas nós entendemos. Por isso Paulo diz, agora isso já se acabou. Agora é Jesus Cristo Deus sobre todas as coisas. Pois se não chega a ser assim, e quem é que iria crucificar a Deus? Você ia matar a Deus? Rapaz. Esse foi o problema, por isso Paulo teve problema com os judeus. Porque ele disse aos judeus, não é que é filho, é que esse é Deus. Mas o apedrejavam. Se tivesse dito que Jeová teve um filho, eles diriam, bom, Paulo, que tenha 12, não tem problema. Mas que ele é Deus? Não, isso não. Por esse que vocês crucificaram, esse é Deus. O Jeová de vocês, eles não suportaram e tacaram pedra nele. Porque estava dizendo coisas blasfemas. Assim que eu vou terminar, dizendo a vocês que tenham seus sentidos exercitados, sejam maduros, usem discernimento, não se turbem pelos problemas do viver diário. Não fiquem aí tomar decisões, não, porque eu vou dizer já. Não, calma. Não, porque eu senti. Pega o teu sentir e deixa eu sentir aí, em cima da mesa. Olha, meu sentir está aqui. Eu vou esperar aí até que Deus me fale. Mas não ande agitado, calma, repousa, tranquilo, não tome decisões rápidas. Não tome decisões rápidas. Lembre-se que a carne, olha, é em teu espaço aqui, carnal, há muitos dardos, a mente tua tem espaço para todo tipo de dardos. E tu podes julgar, pode jurar por minha mãe. E os dardos vão dizer, rapaz, me equivoquei. Porque olha isso, está me dizendo.
Imite-me um pouquinho. Se você pode, não veja isso mal aí, tranquilo. Olha, quantas pessoas me dizem muitas coisas, o que eu vou fazer? Olha, que este, que aquele, que isso, que aquilo. Isso é carne, esqueça disso. E se é Deus, Deus vai saber. Não te agites, não com o que dizem, com o que te falem, não te agite com jornais, que a barca, que aquilo, que o trabalho está mal, olha que isso, que aquele perdeu o trabalho, que vai acabar isso, que vai acabar aquilo. E tu ouves muitas vozes. Essas são vozes, imagine. E você vai se turbar e depois vai ter que dizer perdão, olha, me perdoe que me turbei, que escrevi, depois não escrevi, que isso, que aquilo, que dizem. Calma, e com isso, põe os sentidos, exercícios, meta-te exercício, não recebo, leva o cativo todo o pensamento, não recebo. O que é de Deus permanece, o que é de Deus vai estar, vai estar, vai estar. Ô Morelinha, você sabe, e você sabe, tu sabes que eu sou idôneo. Se eu tiver que perdoar, se eu tiver que... Certo, se eu estou equivocado, a mesma congregação vem aqui, eu disse isto, eu me equivoquei. Então pouco eu digo, me equivoquei porque foi que isso, foi que me aconteceu. Não, ponto, me equivoquei. Agora, veja, que hoje eu estou aqui ministrando a você, eu não tenho que ir pedir perdão a ninguém. Olha, perdoa que ele disse à igreja até agora, por estas questões. O que importa é a palavra que me exercitou os sentidos, que quando explodir tudo por lá, eu estou tranquilo, não vou chamar ninguém. Olha, irmãos, vamos a Romanos. E as explosões por aí da família tal que, até agora, eu vim mais que vencedores. E o outro, mais que vencedor. E esse outro, mais que vencedor. E aquele, mais que vencedor. Ou seja, o que tem que fazer aí? Nada. Ou seja, que tudo está no quadrado, porque a palavra nos fala. Todavia, olha, eu gostaria de pedir perdão a alguém. Até agora, eu não entendi que tem que pegar o telefone, nem para convencer que tem um... Olha, confia em mim, que o que disseram a você é mentira. Não, porque eu tenho que passar a prova com gozo. Quando diz por aí pestes a meu respeito, que pastor, olha, fulano me enganaram, sua família enganou, fulano não vem mais por isso. O Senhor me disse, você vai ligar para alguém? O que eu te ensinei até agora? Eu sou o que defendo a tua causa. Fica tranquilo, não fale nada, não ligue para ninguém, não use telefone. Eu não uso o telefone para nada, mas eu me permito que a pessoa seja enganada por um tempinho. Se é escolhido e é sincero, regressa. E se não, olha isso. E se não regressar, é porque Deus não quer ele do meu lado. Amém. Não, mas é porque eu me equivoquei. Não, deixa disso. Se eu me equivoco, mas é que Deus, por agora, não quer ele do meu lado. Sentidos exercitados, diga comigo, tenho sentidos exercitados. Isto paga bem. Nos sentidos exercitados, não me deixo mover por nada do que vier contra mim. Se me levanta o mesmo diabo, toda a carne, com toda a concupiscência, se me levanta e outro, e olha, eu vou viajando por todos esses pensamentos aí, e eu levando cativo todo pensamento, a obediência, e depois aparece, depois que estás aí firme, rapaz, não há quem possa contigo. Não, porque o último seria a morte, e a morte não tens medo. O último que pode acontecer é a morte, e a morte, o que acontece contigo? Morte, onde é que está teu aguilhão? Sepulcro, onde é que está tua vitória?